Veja agora a segunda parte da entrevista com o presidente da Emater. Como o senhor vê a questão da monocultura do tabaco na região de Santa Cruz e as tentativas de diversificação? Eu diria o seguinte, que o tabaco é uma cultura que tem um peso importante nesse estado. Nós temos algo em torno de 100 mil famílias que produzem tabaco hoje, mas também o tabaco está encravado numa das regiões mais pobres do estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem que enfrentar isso. O tabaco, ele é uma cultura que tem uma renda produtor, mas tem sérios problemas de saúde para quem o usa, né? E isso impacta a saúde da sociedade, impacta até os cofres públicos que pagam esse custo do ponto de vista de saúde. Agora, o que tem que pensar é como é que a gente introduz um conjunto de atividades econômicas novas, a fruticultura, o leite, a horticultura, a silvicultura, que vai introduzindo outras atividades econômicas para que ele possa, primeiro, diminuir a produção de tabaco, né? E com isso também ser menos dependente a monocultura do tabaco e você ter o produtor de fumo transformado talvez num produtor de alimentos e não mais de tabaco. Nessa produção, né, como o senhor comentou, tem-se a informação de que o Rio Grande do Sul serve de modelo para o país na questão da agricultura familiar. Por que isso? O Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, ele talvez, acho que é o estado que tem o maior número de agricultores familiares, talvez perca para Minas Gerais, mas um dos estados que tem o maior número de agricultores familiares e também um dos estados que tem a maior organização dos agricultores familiares. E é esse processo da combinação entre grande número de agricultores e grande número de agricultores organizados, seja em cooperativas, em sindicatos, em movimentos sociais, eles passaram a se estruturar um pouco melhor. É um agricultor familiar também baseado nas etnias alemãs, italianos, poloneses, italianos, chamado de origem europeia, né? E essa etnia tem uma relação mais estreita, inclusive, com a terra e com essa forma artesanal e familiar de produção. Por isso que o Rio Grande do Sul tem... e tem um terceiro fator importante que é o Rio Grande do Sul tem uma enorme diversidade de atividades econômicas e uma enorme diversidade de agroecossistemas que permite você fazer inúmeras atividades econômicas diferenciadas. E isso fez com que fosse desenvolvendo em cada região do estado atividades sociais e econômicas diferenciadas. Isso fez um diferencial a nível do Brasil. Para finalizarmos então, quais são as expectativas para a agricultura familiar nos próximos anos? Eu diria o seguinte, que pese todo esse aspecto que eu já falei, do controle que um grupo de grupos econômicos tem sobre o processo produtivo, o Estado brasileiro, o governo federal através do IMDA, o governo do Estado através da SDR e da Emater, vem construindo um conjunto de políticas públicas de proteção do agricultor familiar. E o que é a proteção do agricultor familiar? E por que proteger o agricultor familiar? Porque o agricultor familiar, ele produz alimentos, ele gera mais emprego por unidade diária, ele gera mais renda por unidade diária, ele é um agricultor que produz, digamos assim, de forma diversificada, né? Então, o Estado cria políticas públicas de apoio do financiamento, do seguro agrícola, apoio à industrialização, apoio à comercialização e agora está numa fase de apoiar as políticas de comercialização. Então, há um processo de políticas públicas que busca entender e apoiar o produtor familiar da produção ao processamento, à comercialização, enxergar toda a cadeia produtiva. Então, eu vejo que dá uma perspectiva boa para a agricultura familiar porque ele se soma ao papel do Estado na proteção da agricultura familiar. Confira agora mais uma reportagem da série Corpo em Movimento, produzida pela acadêmica Ana Gabriela Vaz, para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo. A yoga surgiu há mais de 5.000 anos, no caso, na Índia, né? Foi lá que ela teve sua origem. E hoje, até hoje, continua cada vez aumentando o número de adeptos, isso aí no mundo todo. A forma como surgiu o yoga dentro da história tradicional ainda é um mistério. Sabe-se apenas que esses ensinamentos não se perderam ao longo dos anos e foram passados de geração a geração, transmitidos de mestre para discípulos e de pai para filhos.
Brasil, o yoga surgiu em 1947, quando um francês apresentou seus ensinamentos em um congresso no Rio de Janeiro. Hoje é uma prática bastante difundida em centros especializados ou em academias de ginástica. Mas afinal, o que é mesmo o yoga? O encontro contigo mesmo, é um momento de uma paz interior, uma busca de novidades dentro de ti, dentro de tu te encontrar contigo. Essa questão de... trabalha muito a questão do desapego, bens materiais, coisa, quer dizer, tu canalizar tuas energias para aquilo que realmente importa, que são pessoas, sentimentos, emoções, e isso, meio que te desligar dos materiais, no caso. Isso a gente trabalha bastante. A prática mesmo do yoga, o puro, o natural do yoga, não tem nem a música, é o silêncio, que é onde tu procura fazer os movimentos através só da tua respiração. O yoga não é uma religião, mas sim uma atividade que envolve a espiritualidade. Seus praticantes buscam união entre a mente, através da tranquilidade dos sentidos, e o corpo, no fortalecimento físico. Tu faz uma parte de interiorização, que quando tu chega, tu trabalha um pouquinho a tua respiração, postura, respirar de forma correta, de forma completa, né? E depois a gente faz alguns pranayamas, que são técnicas de respiração para te relaxar um pouquinho mais. Depois tem a parte de psicofísica e tem os asanas. Asanas que são posturas do yoga, que já vem desde a origem, no caso, né? Que é para o melhor funcionamento do teu corpo. Quer dizer, todo movimento que tu faz hoje do yoga, ele tem um benefício para o teu corpo, no caso, né? Quer dizer, são N benefícios que todo tem uma explicação, o porquê e o motivo daquela postura. Em posição de meditação, as pessoas reencontram o equilíbrio e o autoconhecimento. Em silêncio, de olhos fechados e sentadas em posição de pirâmide, elas evocam campos de energia para imunizar o corpo e a mente. A meditação, ela faz parte do yoga, no caso. Claro que são duas coisas um pouquinho distintas uma da outra. Mas eu acho assim que o momento que tu começa a fazer o yoga, tu já começa a te preparar para a meditação, no caso. Ou seja, é um complemento, uma complementa a outra. Exercícios de alongamento proporcionam força, flexibilidade e equilíbrio ao corpo. Quem adotou a prática não abre mão. Eu estudo muito, então eu consigo me concentrar, me focar naquilo só com a respiração, pensamentos bons. Aqui eu fico mais calma. Eu acho que eu respiro melhor e o equilíbrio do corpo. As instruções de como trabalhar a mente e o corpo numa aula de yoga são de quem estuda a filosofia de vida e leva os ensinamentos adiante. Trabalha desde o sistema nervoso, ele trabalha praticamente todo o teu corpo, no caso, né? O sistema esquelético, no caso, trabalha a parte do dorso, que é a parte que trabalha coluna, vértebras, enfim, todas as partes do teu corpo, é bem completo, né? A prática indiana reduz a ansiedade e o estresse, além de estimular o metabolismo e regularizar a produção de hormônios. O lado bom disso? Pois acredite, você pode emagrecer praticando o yoga. Então, se você precisa relaxar e ainda de quebra perder uns quilinhos, corra já para uma aula de yoga e fique feliz com o seu corpo e com a sua mente. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor desde que comecei a fazer yoga. Sempre procurando equilibrar bem o peso do teu corpo. Vamos dar uma flexionadinha no nosso joelho e devagarzinho nós vamos elevando o nosso pé e nossa perna. Nada de pressa, vai somente observando o teu corpo. E fazemos o mesmo movimento com o nosso braço, com a nossa mão esquerda. Eleva e eleva bem o teu pé e a tua perna direita. O Unisque Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.